vivo agora aqui no estúdio do Balanço Geral, Dr. Guilherme Mendonça, que é médico neurologista. Vamos falar sobre epilepsia. Estamos aí no Março Roxo de conscientização dessa doença. Doutor Guilherme, obrigado por estar aqui no Doutor Responde com a gente. Boa tarde. Disponha. Vamos lá, epilepsia. Por que existe uma campanha, né, para falar de conscientização sobre esse tema, doutor? Bem, a epilepsia ela é uma condição crônica, né, uma patologia que muitas vezes trazem algumas questões sociais relacionadas à mistificação da doença. Então se levantou esse mês, aqui em Blumenau, foi a primeira cidade que começou com o Março Roxo, né, foi feita até uma campanha através dos vereadores, justamente para levantar as questões que a população tem dúvida. Então, tentar passar de uma forma clara o que é verdade, o que é mito, o que fazer, o que não fazer, de que forma que esse paciente ele pode ser assessorado. A gente sabe que esse dia ele é mundial, o dia 26 de março ele é um dia mundial chamado Purple Day, que é o dia do Março Roxo, mas aqui em Blumenau é uma das cidades do Brasil onde a gente faz uma campanha no mês todo. Foi no último domingo, né? Exatamente. Dia Mundial da Epilepsia. Doutor, por que a criança, né, nasce com essa doença? A epilepsia vem de nascença, ela pode ser contraída depois, né, da juventude, na fase adulta. Como é que funciona essa doença então, doutor? O que acontece com a pessoa? As fases mais comuns de você diagnosticar a epilepsia é na infância ou na idade idosa. A maioria das crises que são iniciadas na infância, elas são de caráter genético, então elas nascem com a criança. Então ou de caráter hereditário, que seria genético, mas nem tudo que é genético é hereditário. Após essa idade, muitas vezes é por alguma alteração da anatomia do cérebro. O paciente ele pode ter uma lesão cerebral, seja por um traumatismo craniano, seja por um acidente vascular cerebral, seja por neurocisticercose, que é o parasita que calcifica muitas vezes pela larva do porco, né? Alguns pacientes, principalmente do interior do estado, acabam tendo essas sequelas e aumentam a chance de fazer momentaneamente um atordoamento cerebral, onde os neurônios não trabalham direito e a pessoa tem a crise epilética. Quem é portador de epilepsia é quem tem crises epiléticas com mais frequência. Então você pode ter uma vez na vida crise epilética e não necessariamente ser portador de epilepsia. Isso é importante falar, né? Tem perguntas aqui chegando para o Dr. Guilherme, vamos mostrar aqui na tela. A Cleide gostaria de saber se quem tem a doença tem cirurgia para resolver o problema. Boa pergunta, Cleide. Obrigado pela tua participação. Como eu comentei, é uma condição crônica a epilepsia, mas em alguns casos tem indicação de cirurgia. Então, Cleide, sim, se você tiver uma epilepsia onde tem uma lesão estrutural, onde o seu médico consiga localizar ao certo onde é a lesão e o risco-benefício da cirurgia é maior que a sequela, aí eu acho válido fazer a cirurgia e a chance de 80% de ficar bem, de ficar inclusive curado. Então, sim, em alguns casos, não todos, é indicado cirurgia. Mais uma participação aqui da nossa audiência do BG. O Gilson, epilepsia e confusão são a mesma coisa? Ele pergunta aqui, doutor. A epilepsia ela é uma doença e a confusão ela é um sintoma. Você pode ter confusão mental durante uma crise epilética, mas uma coisa não significa outra. Então a epilepsia ela é um conjunto de sinais e sintomas. A confusão ela pode ser apenas um dos sintomas. Mais uma pergunta aqui no Doutor Responde. Silvio, acho que tive uma crise de epilepsia. Que sintomas podem confirmar se foi crise de epilepsia ou não, doutor? Então, a epilepsia ela pode ter diversos tipos de crises epiléticas. É importante que você vá no médico especialista em epilepsia, o epileptologista, que é o neurologista, para fazer uma avaliação adequada. Porque sim, se você teve sintomas que refletem uma provável crise epilética ou uma crise convulsiva, é interessante você fazer um eletroencefalograma, você avaliar exames de sangue, você fazer uma ressonância de crânio, para assim tomar a melhor conduta frente ao caso. Mais uma pergunta aqui, doutor Responde. Elaine, tem como evitar a crise, né? Crise epilética, doutor? Sim, se você já é portador de epilepsia, existem alguns gatilhos que a gente sabe que são bem conhecidos, que são estresse, então a alteração emocional, você esquecer de tomar o remédio, você ter uma boa noite de sono, é bem importante você ter um sono adequado, porque privação de sono é o principal gatilho de crise epilética. Então, se você dormir mal, se você fazer libação alcoólica, o uso excessivo de álcool
ou se você esquecer de tomar o remédio ou se estressar, eventualmente pode apresentar um número maior de crises. Então, essas são uma das formas de tentar prevenir ou evitar. O que não fazer quando a gente vê alguém que está tendo crise epilética? O que fazer, claro, mas o que não fazer principalmente, doutor? O mais importante, Rodrigo, é o que não fazer, justamente. Não enfiar nada na boca do paciente, não puxem a língua, virem o paciente de lado e cronometrem. É importante que você entenda, apesar da cena ser assustadora, que uma crise ela não passa de 1 minuto. 1 minuto a 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Passou de 5 minutos, acionar o SAMU, serviço 192, para levar para uma emergência mais próxima. Guilherme Mendonça, médico neurologista, obrigado pela presença aqui no Doutor Responde de hoje. Até uma próxima, doutor. Valeu. Valeu.